Boa noite a todas e todos. Chega mais, pessoal, que a conversa hoje é séria. Vamos tratar de economia, economia nas eleições municipais, economia no momento de pandemia, de crise. Zumira entrando, boa noite. Camila, boa noite. Vitor Toscano, nosso convidado. Vitor, amigo Vitor, como eu estava falando, trata-se de um assunto muito importante E aí, meu caro? para as campanhas e para as gestões municipais, né, que vão se iniciar. Vitor está entrando. Oi, Vitor. E aí, meu caro, tá me ouvindo? Boa noite, como estão as coisas? Então, beleza, ué. Isolados aqui na quarentena. Está tudo certo. Você me ouve bem? Tá, para mim tá travando um pouquinho aqui. Cara, eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo Tá? bem. Então vamos lá. Pessoal que já entrou aí, pode dar um feedback pra gente se tá tranquilo, se tá dando uma travadinha. Bora lá. Bom, Tá dando uma travada, vamos ver. O áudio tá bom aí, Vitor? pra mim tá. Tô conseguindo te ouvir bem. E vocês? Aí, acho que agora normalizou. Vamos lá então. Tá. Pessoal, a gente vai... Meu microfone caiu. Convidei o Vitor hoje para falar sobre economia, nesse contexto que a gente está vivendo, contexto que a gente vai ter as eleições municipais aí em novembro, e como os novos gestores, né, vão assumir a partir do ano que vem, né? Antes de mais nada, a Gisele Metter, do Estratégia Parlamentar, costuma dizer que redes sociais é mesa de bar, não tem nada a ver com televisão. Então hoje eu estou muito mais que à vontade, porque já tive em várias mesas de bar com meu amigo aqui, com o Vitor. Então hoje falta só o Covid deixar a gente tentar mesmo no bar, porque o resto está conforme ela recomenda, né, Vitor? Mas eu vou passar a Eu teria palavra. trazido shotzinho, uma cervejinha. Pois é. Antes de passar a palavra para o Vitor, então, começar a falar para a gente, fazer uma introdução, né, sobre o contexto mais macro da economia, mais geral. Depois a gente entra na questão local e das eleições municipais. Eu vou passar aqui a formação, o currículo do meu amigo Vitor Toscano. Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado em Teoria Econômica, concluído em 2011 pela mesma instituição. Atuou como coordenador de estudos econômicos na autarquia estadual Instituto Jones dos Santos Neves, que eu conheço um pouquinho, trabalho lá também, responsável por desenvolver estudos e análises sobre a realidade socioeconômica do Espírito Santo, além de ser ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo.
Vitor, então, passa a palavra para você, para fazer sua explanação inicial aí. Depois a gente vai pegando as perguntas do pessoal e também fazendo essa relação, né, com a questão do local, do município, das eleições municipais e as gestões do ano que vem, né? Obrigado Certo, pelo convite, por ter aceito o convite, Ian. Um abraço. Valeu, meu caro. Bom, é sempre importante a gente começar a falar sobre cenários econômicos olhando do macro para o micro, certo? É uma crise que está atingindo o mundo inteiro. Então, assim, a gente vai ter uma redução da atividade econômica para todos os países que foram afetados mais ou menos pelo coronavírus, né? A gente teve uma readequação das atividades econômicas, isso é muito importante, assim. Então, todo mundo aqui acabou sentindo, de alguma maneira, essa queda. Eu vou olhar um pouquinho aqui para o meu computador de vez em quando, porque eu fiz umas anotações de números e tal. Mas, assim, se for resumir alguma coisa, no Brasil e no mundo, a gente vai ter quedas, né, de atividades econômicas, né, no PIB, na renda, em oportunidades de emprego e de sobrevivência da população. Então, a gente vai olhar primeiro para o lado da produção, que a gente tem uma ideia um pouco maior de que setores eles estão sendo mais impactados. Primeiro, assim, a gente teve uma queda da produção industrial no Brasil, bem grande, acima de 10%. A gente está no acumulado até maio com uma queda superior a 10%. Queda no comércio varejista, então uma queda grande no comércio varejista, e aí você também percebe impactos diferentes no comércio varejista. Então, por exemplo, supermercados, hipermercados, farmácias, eles não apresentaram tantas quedas, inclusive em alguns casos até aumentaram o seu volume de vendas. No caso do varejista ampliado, ele inclui 2 setores a mais, que é venda de veículos e material de construção. Então, assim, é muito engraçado, porque venda de veículos caiu lá embaixo, foi lá para baixo, e material de construção subiu. Então, todo mundo aproveitou esse tempo aí de quarentena para fazer reforma, né? Ainda bem que o horário dessa live é à noite, senão a gente estava ouvindo barulho de maquita aqui. Aqui do outro lado da rua. Coisa que, assim, tá de qualquer lugar da rua. Então, os serviços, outro segmento também que caiu bastante, né? No caso, serviços principalmente prestados às famílias, tá? Aqueles serviços pessoais, que a gente vai chegando e tem que estar no local para consumir o determinado serviço. Bom, isso aí no Brasil. Então, a gente está falando de quedas de 8,5% nesse comércio, 7,5% em serviços. Se olhar também no comércio exterior, a gente tem queda nas exportações e queda nas importações. Tá certo? Isso é o cenário brasileiro. Para o Espírito Santo, a gente tem uma característica muito peculiar. Assim, a gente já, desde a época que eu era coordenador de estudos econômicos, a gente percebia essa tendência. Quando o Brasil tende a ser afetado por uma determinada crise econômica, o Espírito Santo ele tende a ter efeitos mais avantajados e mais intensos do que o restante do país. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a queda da produção industrial é a terceira maior do país, no caso do Espírito Santo. A gente caiu só nesse início do ano 18,5% na produção industrial. Então é coisa pra caramba. Então a gente está falando de um freio enorme na produção. No varejo, por mais que sou estranho, a gente caiu menos do que no Brasil. Ainda assim, porque teve um aumento muito grande de material de construção, mais de 30% de aumento na venda de materiais de construção. Isso compensou, inclusive, assim, deu uma contrabalanceada na queda de quase
de 26% na queda de veículos. Serviços também, a gente bastante afetadas. No caso da exportação, a queda foi quase de 20% nesses 5 primeiros meses. E por algum motivo, a importação ele aumentou aqui no estado. Essa retração muito grande. Bom, isso aqui, imagino que a maior parte das pessoas já está careca de ver no noticiário, né? Agora, vamos olhar para o emprego. Para o Brasil, a queda no emprego foi absurda. A gente está falando de quase 1 milhão, mais de 1 milhão de postos de trabalho que foram encerrados nesses últimos... Eu vou colocar só nos últimos 3 meses, tá? Então é mais de 1 milhão de postos de trabalho fechados no Brasil. No estado, a gente está em torno de 300 mil. Então a coisa ela não está muito favorável. 300 mil, desculpa. 1.500 postos de trabalho. É muita coisa para um estado em pouco tempo. Então, esses postos de trabalho eles são importantíssimos para a manutenção da qualidade de vida nas cidades aqui do estado. E aí, eu já entrando mais um pouco para análise micro e pegando um pouco desse cenário nacional e estadual, a gente está falando de uma queda em setores que são primordiais para a arrecadação estadual e primordiais para a arrecadação municipal, que é comércio e serviço. Comércio, no caso, mais para o estado e serviços diretamente nos municípios. Então, a cada período que a gente não consegue equalizar a questão do avanço do contágio, tem que permanecer todos os estabelecimentos fechados por conta de várias questões. Então, assim, a gente não tem que ser precipitado nessa hora. A gente tem que segurar todas essas atividades econômicas para que a situação sanitária, de fato, esteja controlada e a gente possa abrir sem esses soluços da atividade econômica. Então, Vitor, nossa amiga Sara falou que estava travando, eu acho que agora deu uma estabilizada, né, Sara? Teve uma hora aqui que eu tentei ver se às vezes até o 4G melhora, porque tá difícil ultimamente, viu, essa internet. Tá todo mundo fazendo aproveitar para dar uma boa noite para quem eu tô vendo entrando, Rairão, Luciane Toscano, MN Tosco, Manuele, Alexandre Passos, nosso colega do Instituto Jones, galera chegando aí. Pois é, Vitor, você tá chegando agora nesse impacto local, né? Como que você vê agora a gente passar agora para uma eleição, as pessoas, né, o cidadão comum pensar em escolher, fazer uma escolha de quem que vai pegar um abacaxi desse e como que imaginar, né, trabalhar o município dentro de um contexto desse, em algum tipo de reversão aí, de geração, possibilidade de geração de novos empregos e de uma situação, né? A Lu acabou de entrar também, estava dando boa noite, pessoal. Grande abraço. E Lu. Olha, em termos de atuação do município, a gente sente assim, porque dentro do Pacto Federativo tem algumas obrigações, né, dentro de cada uma das esferas, né? A ação do município ela acaba sendo muito restrita à organização da cidade. Ela tem
pouco espaço, pouco grau de liberdade para você fazer, de fato, uma política econômica, no caso, de ser contracíclico, né? Então, a gente está falando o seguinte, no que eu estou traduzindo, né? O município ele vai ter uma queda nas suas possibilidades de ação. Então, assim, para você escolher bem um plano ou quem votar, você tem que olhar bem que tipo de planejamento aquele candidato vai te oferecer dentro desse cenário que vai ser de extrema restrição. Né? Não adianta também você ficar acreditando em promessas completamente infundadas. Não dá para... Então, assim, não adianta o cara vai falar no meio da campanha que vai criar emprego à torto e direito. Não depende só do prefeito isso acontecer. Né? Depende de toda uma conjuntura econômica na qual aquele município, com aquelas potencialidades, está envolvido. Então, assim, mais do que nunca, a gente tem que estar muito atento às propostas de governo. Né? Então, assim, tem possibilidades, por exemplo, de alguns serviços que algumas prefeituras podem fornecer. Principalmente prefeituras assim, de um porte um pouco maior. Né? Que podem ser, por exemplo, em parceria com o Estado, como são os Cines, como são agências de emprego, né? E a gente cobrar a melhoria desses serviços. Além disso, a gente também tem que olhar muito para as políticas sociais que são propostas nesse momento. Toda a rede de atendimento social e assistencial do município. Não estou falando assim, assistência num termo amplo que a gente está colocando aqui, saúde, a própria no caso da educação, com a merenda, com a própria assistência social, com seus CRAS, com seus CREAS. Né? A gente tem que olhar isso de uma forma ampla. Como que essa rede ela está estruturada? Aí você está falando de política municipal. Né? Se as pessoas que estão vulnerabilizadas, elas estão sendo assistidas de alguma maneira, essas pessoas que perderam o emprego por algum motivo, nem que seja momentâneo, estavam trabalhando de forma autônoma e de repente não puderam ter mais o seu acesso à renda, né? Que tipo de política Sim. que o município consegue oferecer para essas pessoas? É a linha de frente. Então, eu estou falando de PIB, de produção industrial, isso aqui vai ser o contexto pelo qual o prefeito tem que tomar suas decisões, o prefeito e sua equipe vai ter que tomar suas decisões nesse momento. Então, a economia ela vai ter esse peso, e dependendo da cidade, ele vai ter um peso maior ou menor. Então, por exemplo, cidades maiores, como da região metropolitana, a situação ela pode se agravar de uma forma muito rápida, muita gente circulando, né? Então, você tem menos controle desse fluxo de pessoas e aí, de repente, uma atividade econômica que estava se desenvolvendo um pouco mais rápido, né, recuperando, ela pode ser interrompida aí nesse meio do processo. Né? Então, é isso que é muito importante na hora da eleição. E tem um outro ator importante também, né? Os pré-candidatos aí a vereador precisam se preparar, porque é um momento que tem que saber fiscalizar muito bem, né? Verbas para o município, como o prefeito vai estar trabalhando isso, né? Sem dúvida. O papel legislativo, sem dúvida, até para propor e pensar soluções, né, que de fato sejam efetivas na recuperação econômica, dentro dos seus limites, logicamente, né, é essencial para o vereador. Então, assim, de novo, assim, tem que olhar as propostas de um ponto de vista cada vez mais pé no chão e realista, sem
entendendo que a situação ela exige medidas efetivas, mas que essas medidas elas têm que estar ancoradas em alguma evidência, em algum planejamento, né? Que isso é muito importante para a população. A tomada de decisão de improviso, ela pode ter consequências muito ruins para todo mundo que vive naquela cidade. E por mais absurdo que possa parecer, né, no meio de toda essa crise, de toda essa pandemia, o papel fiscalizador, a gente não imagina, no meio de todas as emergências, por exemplo, de você conseguir uma verba para respiradores, uma verba para um hospital de campanha, isso, e já ter casos no Brasil de desvio, de mau uso. Então, os pré-candidatos a vereador têm um papel muito importante, né? Inclusive de mostrar para os seus eleitores que tem esse preparo, que pode confiar, porque a gente não pode, né, tá numa situação, como você disse, de tanta restrição e o que conseguir ainda ter desvio em relação a isso. Sem dúvida. Tem uma questão, Thiago, que isso sempre volta à minha cabeça, assim, é que eu acho que uma gestão organizada, né, ela é tão importante quanto, né, você ter propostas mirabolantes, né? Assim, vamos dizer assim, se você tem uma gestão organizada, já é muito bom. Isso é o que eu sinto, entendeu? Então, assim, na gestão municipal, a gente tem que ter muito essa noção. No caso de vereadores, assim, esses projetos de lei que podem passar e que podem vir a serem propostos, seja pela sociedade ou pelos próprios vereadores ou pelo executivo, tem que ser muito bem analisados. Por que eu estou dizendo isso? Porque não basta só você aprovar um projeto de mitigação de algum efeito na economia. Não é. A aprovação ela não é um fim em si mesmo. Se a gente não avaliar as medidas que foram sendo tomadas, e se foram tomadas, né, de nada adiantou aprovar uma excelente lei, né, se a gente não avaliar. Então, nesse sentido, Thiago, assim, é importantíssimo mesmo o papel do legislador, né, enquanto fiscalizador, enquanto proponente de soluções também. Tô vendo aí no chat MN Tosk, falando organização não é essa estampada na legislação brasileira. Aí eu volto com outro exemplo, até volto para o nacional, mas que tem impacto, né, em todos os municípios, que, por exemplo, a ideia nesse momento de crise, né, aí é até bom para você também dar opinião sobre esse projeto emergencial do auxílio, né, do auxílio emergencial. Então, assim, isso aconteceu no mundo inteiro, né? Agora, como que está sendo executado no Brasil, né? Como que isso está chegando para as pessoas lá na ponta, no município, lá na área rural, né? Então, isso, teoricamente, seria uma das coisas, um dos paliativos para todo esse contexto que você colocou no início, né? Mas como isso funcionou na Alemanha, em países fora, ou até países próximos aqui, para a gente não falar aqui de classes de países diferentes, né? Mas países que estão aqui na América Latina e tal, e como está funcionando no Brasil, né? Auxílios, né, de forma geral, é uma coisa... A ideia da renda básica, né? Da renda básica, isso é o colchão social que a gente precisa, né? Qualquer momento, qualquer um de nós pode sofrer alguma intempérie e não ter mais uma fonte de renda a qual possa se sustentar. Então, todo mundo está sujeito a esse tipo de dificuldade, né? O auxílio, primeiro, assim, eu acho que a gestão do auxílio e as incertezas que rondam o auxílio,
Olha a Eliane aí, chegando. Todas essas incertezas que rondam a gestão mesmo do auxílio são primordiais para a gente, né? Por exemplo, a questão já tinha toda uma infraestrutura para a política de assistência social, no caso nacional, né? E eles achavam que aquela era a estrutura suficiente para o tamanho da crise que se estava desenhando. Então, esse foi um primeiro momento, assim. E ainda a falta de você planejar por quanto tempo, então toda hora a mudança de discurso é muito prejudicial, né, para as pessoas que estão sofrendo com isso. Então, por exemplo, se você fala, olha, eu vou ter 2 meses de R$ 600, no final no meio do mês, do segundo mês, eu já estou louco atrás de alguma coisa para fazer. E aí o cara, tipo, prorroga para mais 2. Ah, vai ser menos do que eu recebia antes. Então, assim, isso não tem o impacto isso sobre o comportamento das pessoas é extremamente danoso, é extremamente negativo. Então, assim, você falou assim, olha, eu garanto uma renda básica até o final do ano, gente. Não precisa sair desesperado atrás de emprego. Eu sei que R$ 600 não é nada para as pessoas, né? E aí é o mínimo do mínimo. Aí vamos fazer um distanciamento de verdade, né? De ver que o Brasil é difícil você falar que está tendo desde o início algum distanciamento. Então, vamos fazer direito e a gente volta mais rápido para a economia, né? Teve uma questão aqui da Luciane Toscano, precisamos passar limpo essa política de privilégio e autopromoção. Né? O pessoal elogiando muito a sua fala, Vitor, aqui. E aí eu vou pegar uma coisa interessante que você falou, da gestão organizada, preparada, né? E aí, nesse caso, nesse exemplo mesmo que a gente está dando auxílio emergencial, você vê como que isso foi preparado, sendo que coisas bobas de burocracia ficaram travando isso, né? Eu estou falando do auxílio emergencial pessoa física, mas a maioria das pessoas que têm CNPJ não conseguiu o benefício que foi prometido. A maioria não conseguiu. Então, assim, às vezes o cadastro da pessoa está errado, uma vírgulazinha não sai, ela não consegue, fica mesmo, como você disse, sem esse colchão aí, sem dar essa tranquilidade, aí sai para a rua mesmo. Sem contar as pessoas que receberam sem, de fato, precisar. Aí, né? o outro lado estranho dessa burocracia, quem nem precisava começou a receber também. Então, assim, são coisas ainda que o nosso Estado ainda mostra, assim, um pouco de despreparo, sabe, para esse tipo de situação. Então, a gente estava vivendo meio que no fio da navalha, o Tiago, assim, as coisas, elas estavam mais ou menos caminhando por eu vou falar assim, por pura sorte, assim. Né? Porque não aderiu. Então, assim, a gente tem várias questões. Eu sei que, assim, a gente falar de não estou pregando aqui também uma gestão irresponsável do ponto de vista fiscal, tá? Não, jamais isso. Sim. Jamais. Assim, eu acho que organizada e responsável também, né? A gente tem que ter noção de que os investimentos ele tem um retorno, né? Você investe para ter um retorno depois, né? Às vezes o investimento ele tem um retorno social tremendo, que você só vai ter seus impactos depois de 2 anos. E eu acho que essa pandemia ela está imprimindo uma crise, um formato de crise que a gente jamais viu, assim. Então, assim, tem muita gente, muito economista falando de que a crise vai ser como se fosse um V, né? Pensem assim, no V, né? Vai cair muito, mas logo depois vai subir.
Assim, como se não tivesse acontecido muita coisa além disso. O perigo é que depois dessa pandemia, e se ela se arrastar da forma que se está se arrastando no país, né, existem certas estruturas econômicas que já não se consolidaram. E a gente perder essas estruturas econômicas para sempre. Então, ao invés de um V que se recupera muito rápido, né, você vai ter um L, em que a gente vai cair e vai permanecer em um nível baixo de atividade econômica por um bom tempo. Talvez nem U que a gente vai fazer, né? Mas vai ser isso, vai ser um período muito longo de baixa atividade econômica. Se essas estruturas forem, de fato, destruídas. Assim. Estruturas econômicas básicas. Então, assim, esse tipo de investimento. Então, é aí que a gente tem que... Igual as pessoas estão fazendo, né, na quarentena. Não comprar um monte de material de construção para reformar a casa. Talvez seja essa hora também do poder público também botar uma ordem na casa. É isso aí. E aí, a gente volta também naquele ponto do gestor que vai assumir no início do ano que vem, né? O que ele pode fazer, que tipo de parceria ele pode buscar, né? Nessa ideia do L aí, de uma situação que vai ser um patamar, né? Outro patamar no nível econômico do município dele. O que ele pode trazer de parceria, de projetos novos e de coisas para o próprio comércio também, né? Sim. Mas vai ter que ter competência, vai ter que ter um perfil técnico, criativo, né? Acho que o brasileiro precisa pensar dessa vez 10 vezes antes de dar aquele voto, que às vezes vai lá no dia da eleição sem saber em quem votar, né? E eu não sei se ele está sentindo na pele, né, essa questão do mercado solucionar as coisas, né? Eu não sei até que ponto isso de fato vai acontecer, né? Porque o mercado ele tá impondo o fechamento de vários comércios aí. Então nesse papel aí que eu vou falar assim, é tanto o legislador, né, que pode propor regulamentações para as atividades acontecerem. Então, que tipo de atividade pode ser feita agora nesse processo, né, do novo normal que estão falando aí com toda hora, né? O que seria esse novo normal? O que a gente vai ter que fazer para nossa cidade, né, para o nosso bairro, de fato, ser melhor, né? A verdade, assim, é que em períodos em que a gente tem cada vez mais restrição, é que a gente tem que ser mais criativo, né? Infelizmente, assim, quando a água bate no pescoço, que a gente tem que dar um jeito de se manter vivo. É isso mesmo. Ó, pessoal comentando muito aqui, Rairão, falando a questão de que o auxílio emergencial indo para quem não precisa mesmo. Eliane Muniz, o brasileiro vai ter que se reinventar. A UNA é nosso instrumento de mudança real, Luciano Toscano. Então é isso. Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, né, Vitor? Sim. E acompanhar como vai ser também mais de perto, tanto o trabalho do legislativo quanto do executivo, porque a gente precisa também de uma segurança, né? A gente não está encontrando, nesse momento, uma unidade nacional, né, que venha do contexto nacional, acaba que está governadores e prefeitos versus Brasília e tal, uma coisa aí a gente sabe que o cidadão está preocupado no seu dia a dia, né, com que não está mais conseguindo comprar o que comprava antes, que precisa se reinventar também, e tem todo esse contexto que poderia dar essa segurança para ele e que não está dando, né? E vai ter que começar. Eu sei que hoje pouca gente está pensando na eleição.
que inclusive saiu de outubro para novembro, né? Agora, lá em novembro, essa reflexão tem que estar bem feita, né? Bem digerida para ver as opções aí melhores e pensar em algo que vá trabalhar dessa forma, né? Dessa forma a gente está tentando aqui especular um cenário ideal, né? Na verdade não existe cenário ideal, né? Então, assim, eu acho que ainda mais com esse pouco tempo de entender, né, quais são as propostas, tem que ser o dobro de cuidado mesmo. Igual você falou, assim, você tem que conhecer muito bem o seu candidato, né, para a gente não correr o risco de ter pessoas, né, sei lá, defendendo o terraplanismo na gestão. Então é uma coisa assim que a gente tem que pensar cada vez mais em propostas concretas, em propostas que de fato levem em consideração as capacidades de um município. Então também, o cara falar que vai criar emprego à torto e direito, né? Assim, tá, mas você vai criar como? Quem são essas parcerias? Esse é um ponto legal, você podia dar uma aprofundada para a gente, que eu achei interessante. Qual que é o limite, né, da pessoa, das campanhas que vão aparecer daqui a pouco aí, das promessas, até onde ele pode ir, né? Porque no meio da campanha a gente vai ver tudo, né? Mas tem a limitação aí do gestor municipal, né? Sem dúvida. Tem um dado interessante, Thiago, que é muito, para mim, é muito revelador. A maior parte dos municípios de pequeno porte, pequeno porte, o principal empregador da cidade é a prefeitura. Sim, né? Sim. Então, assim, se você parar para pensar que a prefeitura, ela também, ela depende de transferências nacionais e estaduais. Se a situação nacional não está boa, a situação estadual também não, qual é a chance da prefeitura ter algum grau de liberdade aí para propor alguma política? Né? A gente tem que pensar o seguinte: os serviços que as prefeituras mantêm são a prioridade agora. Então, assim, se vir coisas muito fora de contexto, assim, vou trazer um empreendimento. Como? Em que sentido é esse? Não é bem o prefeito em si que está trazendo, sabe? Agora, vou criar condições para que empreendimentos sejam instalados aqui na minha cidade. E como é que ele cria essas condições? Deixando um aparato burocrático bem organizado, né? Você vai na prefeitura, eu preciso resolver alguma coisa, eu não tenho que ficar indo em 300 departamentos, eu preciso ir num lugar, ou vou no site, ou vou, sabe? Ou tem um totem lá para as pessoas que não têm acesso à internet. Lugares públicos para acesso à internet, para acessar os serviços públicos. Então, hoje, a maior parte dessas pessoas que são marginalizadas não acessam os principais serviços públicos. Então, olha a situação. Manter a merenda escolar. Coisas simples, cara. Que a gente, às vezes, esquece na hora do debate do político, mas coisas simples. Mantenha a merenda escolar de qualidade. Os meninos não estão indo para a escola, mas tenta garantir a alimentação. Segurança alimentar é importantíssimo. A gente está vendo o município que está fazendo a entrega na casa das famílias, né? da merenda, né? É o tipo de atitude que o prefeito pode fazer, né? Com certeza. E pensar na rede municipal. Ou articular uma rede de solidariedade. Né? Como que isso... Por exemplo, não faz sentido a gente ter... nesse cenário, a gente demorar tanto tempo para conseguir um auxílio emergencial. Ou ter tanta burocracia para. Né? Então, assim, tem uma troca aí, Thiago, que eu acho que é muito importante deixar claro para todo mundo. Um dos efeitos da desburocratização, principalmente no caso agora
do auxílio emergencial? É que se perdeu qualquer lastro da realidade. Então, as pessoas, por exemplo, poderiam solicitar o auxílio emergencial com pouquíssimos documentos. E aí você tem o cúmulo do sistema burocrático. Às vezes a pessoa não tem nenhum documento que prove que ela de fato agora está precisando, e a outra lá, que sempre foi informal, sempre não sei o quê, consegue. Ou que tem vamos dizer assim, está com o seu cadastro desatualizado. Então, em algum momento ela passou necessidade, mas o cadastro era de, sei lá, 2, 3 anos atrás. E aí não é por isso que ela vai habilitar, entendeu? Então, existem burocracias e burocracias. Tem a burocracia necessária para que a gente consiga controlar os excessos, né? Mas a desburocratização tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Exato. Exato. A Camila, participando aqui no chat, falou exatamente sobre isso, né? Precisam também desburocratizar o sistema. Alexandre Passos, dando parabéns. Vitor e Thiago pelo debate. Thaís Quintão, as pessoas não conhecem direito o papel de cada cargo político, por isso acreditam em todas as promessas. É o que a gente estava comentando, né? É isso aí. Excelente debate, Matheus. Família Toscana em peso. Oi? Família Toscana em peso. Família Toscana apareceu toda aí, ó. Grande presença. Cara, a gente começou a falar agora, depois, né, da questão do auxílio emergencial e da situação que os municípios estão passando, a questão da importância de se olhar, e aí é até interessante a gente pegar a sua experiência agora, né, Vitor, lá na CETADES, de se olhar para a população que está na situação de muita vulnerabilidade, né? E o interessante assim, antes da pandemia, a gente já está, não sei se, como leigo aqui, eu posso estar falando algum termo equivocado, mas a gente já vinha numa crise econômica antes da pandemia, né? Ou pelo menos numa situação bem né? Tinha acabado de sair o pibinho, né, e tal. Então, assim, a gente já viu o aumento da população em situação de rua, né? Então, essa população que está nessa condição agora, né? Como que o gestor municipal pode trabalhar mais em prol dela? Eu tô vendo sair notícias até de prefeitos tomando, como se diz? Por conta própria do município, um complemento nessa questão de auxílio também, alguma coisa nesse sentido. Como que você acha que deve ser tratada essa questão que é tão cara, né, tão importante? Sim. Bom, a questão social, né, ela tem que ter o lugar de protagonismo nesse momento. Então, assim, a gente está falando de pessoas que estão cada vez mais vulneráveis, certo? O primeiro respiro que ela tem é de fato essa transferência de dinheiro para essas famílias, porque é uma transferência de dinheiro que vai movimentar a economia local mesmo. Por quê? Porque essas pessoas, todo o dinheiro que elas recebem, elas vão gastar, elas vão consumir localmente, entendeu? Então, não tem outra... para mim, isso aí é você investir no local. Então, tem algumas prefeituras que conseguem fornecer esse auxílio financeiro para essas famílias. Algumas prefeituras com um pouco mais de dinheiro, etc. Tem essa possibilidade. Agora, tem prefeituras pequenas que não têm. Então, o que tem que ser feito é, de fato, essa visão do serviço. O serviço tem que funcionar. Um serviço de acolhimento, um serviço de conhecer como é que a situação daquele local piorou depois da pandemia. Então, a gente, de fato, vinha numa situação de crise econômica provocada por fatores internos, né? Dentro do próprio país, a gente não estava conseguindo ainda encaixar
os fatores de produção e a economia decolar, né? E cheio de hipóteses milagrosas, assim, tem que fazer reforma disso, e de repente tudo se resolve. Eu acho que as coisas elas são em conjunto, são um conjunto de medidas que ajudam no caminhar do restante da população, né? E aí eu vi um dado recente, Thiago, assim, que é assustador. Pela primeira vez desde 2012 que a gente tem menos da metade das pessoas trabalhando, da população geral do país. Então, assim, de fato, as pessoas que estão produzindo, né, para toda a população é menos da metade. Então, isso é assustador. Do ponto de vista econômico, isso é assustador. E social, sem dúvida, né? Então, assim, programas de transferência de renda, na verdade, são investimentos que voltam para os cofres públicos, né? Porque as pessoas elas vão consumir, então é comércio, serviços, etc. Que é lá para frente, se tudo der certo, a partir do ano que vem, a gente espera, né, que os comércios comecem a reabrir, sei lá, com que tipo de condições que esse comércio pode abrir, né? Então, assim, a gente tem que pensar com muito cuidado para essa transição. Então, aí é um papel do município, né, que a transição seja pensada com cuidado, de forma gradual, para que a gente não faça esse vai e volta que é tão prejudicial, assim, na economia como um todo, né? Que a gente precisa de ter umas certezas para a gente investir, abrir um negócio, né? Sobreviver. Então, assim, tem gente que não tem certeza que no final do mês vai ter emprego. Como é que ela vai pensar em consumir? Não tem isso, não tem condições. A gente está chegando na reta final, infelizmente o Instagram limita nosso bate-papo aqui, não é igual lá, né? Não é igual no Pezão, misturas e tal. Mas eu queria, nessa reta final, fazer um exercício aqui, Vitor. Você acha que pode dar uma resposta, pode ser legal aí para quem acompanha a gente? Pré-candidatos, assessores, vão trabalhar daqui a pouco o plano de governo, né, que tem que ser registrado lá no TRE, no TSE. O que você daria de sugestão, de dica, de caminho dentro desse debate que a gente fez, que tem que constar nesse plano de governo no que diz respeito ao aspecto econômico? Tá. Acho que é uma boa. Acho que o primeiro ele vai ter que olhar o seguinte, como é que está a situação do emprego dele, emprego formal, né, principalmente. Em algumas cidades isso é mais fácil você verificar, né. A outra questão também é o domínio sobre as contas públicas. Isso é importantíssimo, assim, do ponto de vista econômico. Isso é importantíssimo. O candidato ele tem que dominar esse trâmite, o ritual da política, né, do seu município e quais os limites ele tem à disposição dele, né, para ele, de fato, estar propondo algo que seja factível, gente. Eu acho que o mais importante, assim, são coisas que têm que ser factíveis, tem que ser de fácil implementação. Às vezes mudar um regramento pode ser importante, é o pontapé inicial, mas botar isso em prática é mais importante que o regramento em si. Então, acho que é isso que a gente tem que saber. Então, assim, quais são as regras de funcionamento do comércio, de que forma e como é que está distribuída as zonas de geração, né, de atividade econômica na cidade, né? Que tipo de planejamento ele tem para uma determinada área que, de repente, degradou
pela queda das atividades econômicas. Então, por exemplo, existia um centro comercial que quase todas as empresas faliram. O que eu posso fazer com aquilo? O que aquele prédio pode ser ressignificado? Isso é papel também da prefeitura, de propor esse tipo de utilização do espaço público, né? De locais da cidade que possam receber outros tipos de atividade econômica. E aí eu entro um pouquinho na minha veia também da economia criativa, né? O quanto que a economia criativa ela se torna um vetor, né, de desenvolvimento para essas pessoas. Então, assim, a pessoa que trabalha com a criatividade, ou seja, com a cachola dela, ela pode trabalhar em qualquer lugar, né? Tendo acesso aos seus insumos. Então, isso faz parte do reinventar da nossa economia agora. A gente vai fazer atividades que a gente não estava acostumado, e aí a gente se reinventa, a gente cria, a gente apresenta possibilidades de negócio. É isso aí. Pessoal ainda mandando muita mensagem aqui. Camila, infelizmente tem prefeitura que depende dos recursos enviados pelo Estado através do fundo, né, chamados benefícios eventuais. Clá, Leal, para Bolsonaro, o Brasil melhorou onde? Parabéns, muito bom. Espaço de... Pois é. Aí a gente, nesses minutinhos finais, tem você colocou, Vitor, para a gente aproveitar mesmo o tempo até o finalzinho. Como que também, né, esses espaços de gestão, a gestão pública, deveria também, a gente ouviu que, além do que a gente comentou muito no chat, a questão de desburocratizar, né? E a gente vê, Dona Selma entrou aí, ó, Dona Selma chegou. Aí, como que a gente está vendo, como você tinha dito, o que essa crise trouxe é uma coisa talvez até inédita, pelo menos nos últimos tempos, né? Então, assim, a gente está vendo certas coisas que ainda eram muito antigas, de repetição, de burocracia, meio que engessar. Você acabou de falar, pô, com a criatividade a gente trabalha de qualquer lugar, né? E aí, muitas vezes, na própria gestão pública, você vê regras que desenvolver um trabalho que poderia ser feito em casa, sem circular, sem chance de contágio, né? E você vê, não, você tem que estar aqui de tal hora a tal hora, né? Coisas que deveriam ser repensadas nesse momento mesmo, né? Sim. Até para dar uma agilidade maior em todos os sentidos, né? Eu vou dar um exemplo, gente, que é muito legal, assim. A própria parceria, por exemplo, de várias prefeituras com o PicPay, né, para fazer o pagamento lá dos auxílios. Tem alguém assistindo a gente no Paraguai aqui, só um parente, só para mandar um abraço para o Paraguai. Aqui, muito legal. Tá vindo nossas famílias, não é só nossas famílias, tem o Paraguai. Tá certo. Brincadeira. Mas, por exemplo, esses aplicativos, Thiago, assim, a gente pensar nisso, sabe? Pô, tem um aplicativo que transfere, a gente pode transferir. E aí você vê, assim, em comparação, o que é a burocracia para você ter um auxílio, por exemplo, Bolsa Família, e o que é você receber um aplicativo no celular. A gente tem que pensar, cara, isso não vai atingir todo mundo, né? Eu acho que isso tem que estar muito claro. Assim. Tem pessoas que nem celular têm, muito menos, né, internet para conseguir fazer o saque, né? Muito menos documento. Olha só, a gente tem um país que tem uma quantidade de pessoas invisíveis ao Estado enorme. Sim. Então, assim, pensar nisso mesmo, sabe? Nessa possibilidade aí da gente dar mais dignidade para essas pessoas, né? Podendo fazer as coisas de longe ou com o mínimo contato possível. É isso aí. Pô, Vitor, queria agradecer demais você
estar aqui no Boteco da Logos aqui hoje, Oh, trazendo essa pauta tão importante, né? A gente tratou na última live do trabalho do marketing político digital nessa campanha, justamente que ganhou toda essa importância para não ser aquela coisa de aglomeração, de ir para a rua. Vai ser uma nova eleição esse ano. E aí a gente tem que lembrar que, como a gente conversou hoje, toda a responsabilidade desses novos gestores e dos novos representantes legislativos, no que diz respeito à economia, que, né, tem todo um impacto na nossa vida. A gente ainda vai conversar aqui sobre a questão de legislação, a gente vai trazer mais gente para debater com o pessoal aqui. Agradecer a participação de todo mundo aí. Eu brinquei aqui com o Moi Alfaro, que falou que estava do Paraguai, abraço para ele. Rairão, parabéns, Logos Consultoria, através do grande Thiago, professor Vitor Toscano, pela excelente live. Informação e debate de grande qualidade. Parabéns, Rairão. Grande amigo. Parabéns, Lu. saudade Namorada dessa Lu, tá aí galera, até hein? agora. Beijo. Saudade Vitor, dessa mas galera agradecer toda. demais, tá? Passa a palavra para você encerrar aí. Muito obrigado, muita gratidão aí por estar com a gente essa noite. Valeu, Thiago. Valeu. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu aí até o final, que passou, deu um oi. É a primeira vez que estou fazendo uma live, então é um negócio que faz parte do novo normal. E da próxima vez eu trago o meu copinho de cerveja também para deixar o papo mais solto. É isso aí. Mas Abração. obrigado a todos, viu? Valeu, abração. Boa noite. Boa noite, pessoal. Falou, Até a tchau, tchau. próxima. Fiquem atentos, vamos ter boas lives aí, vamos continuar com bate-papo, com conteúdo legal e nessa descontração que a gente teve hoje aí, que né, a gente já está num contexto tão complicado, né? É isso aí. Um abraço. Grande abraço.